Olá, eu sou Murilo Nassi, aluno de Iniciação Científica da Faculdade de Medicina, e nesse vídeo eu vou apresentar meu plano de trabalho de título Avaliação da População Muito Idosa da Associação entre Morar Sozinho, Sentimento de Solidão e Demência Vascular. O objetivo do meu trabalho era verificar a relação de comprometimento cognitivo leve, um preditor da demência, e a situação de morar com algum filho na população idosa acima de 80 anos. Além disso, a interação dos sentimentos de solidão, depressão e desesperança com essa característica sociodemográfica. Esse estudo se torna relevante, visto que, com o passar dos anos, a população mundial e brasileira se torna cada vez mais idosa. No Brasil, por exemplo, a expectativa de vida foi de cerca de 64 anos em 1986 para 75 em 2016, valor que já supera a média mundial. A população acima de 80 anos é proporcionalmente a que mais cresce, crescendo quase 50% de 97 a 2007. Com o envelhecimento populacional, algumas doenças se tornam mais prevalentes, como a demência. O perfil epidemiológico das doenças de modo geral vai se alterar com o envelhecimento populacional. A demência é definida como um distúrbio cognitivo progressivo que leva à perda da função independente. É uma síndrome clínica causada por neurodegeneração, contendo a principal característica a perda da funcionalidade. Entre os fatores de risco já identificados na literatura temos idade, predisposição genética, incluindo a poliproteína E4, e fatores de risco cardiovascular. Até hoje não se encontrou na literatura uma cura para a demência, então o que nos resta é procurar os fatores de risco modificáveis e trabalhar em cima desses para impedir o estabelecimento desse quadro clínico. Entre os fatores de risco modificáveis já identificados, nós temos a solidão, que foi encontrada como fator de risco para a perda funcional. O comprometimento cognitivo leve foi definido na década de 80 como uma fase intermediária do declínio cognitivo entre a perda da cognição normal da senescência e o comprometimento funcional que caracteriza a demência. Essa síndrome é um preditor de demência que pode ser avaliada de forma objetiva por testes de cognição realizados durante uma consulta clínica, comparados aos anos de escolaridade e pontuação, comparando os anos de escolaridade e pontuação esperada. O nosso estudo trata-se de um estudo descritivo realizado a partir da base de dados da Cohort Pride, que convoca pacientes com mais de 80 anos desde 2015, a partir dos registros da Clínica de Atenção Cardiológica Terciária Biocard. A presença de comprometimento cognitivo leve foi definida como inadequação ao Mini-Mental. O ponto de corte foi definido de acordo com os anos de escolaridade. Os sintomas depressivos foram avaliados com a escala de depressão geriátrica, a desesperança pela escala de Beck e a solidão por perguntas sobre apoio emocional pela família. Nos nossos resultados, nós tivemos uma amostra final de 353 pacientes, composta por 134 homens e 219 mulheres. Desses, 50% da amostra tinha 80 e 86 anos. Dos idosos que não moravam com os filhos, nós encontramos que 44,4% apresentavam comprometimento cognitivo leve, contra 57,1% daqueles que moravam com os filhos. Quando comparamos a nota do Mini-Mental como uma variável contínua, nós encontramos medianas de 27 pontos para os idosos que não moram com os filhos, contra uma mediana de 25 pontos para os idosos que moram com os filhos. Enquanto os fatores de risco cardiovascular e os outros fatores de sentimento de solidão, sintomas depressivos e desesperança não se mostraram estatisticamente significantes. O que os resultados nos mostram? Que idosos que moram com os filhos tendem a ter mais comprometimento cognitivo leve quando comparados aos idosos que não moram com os filhos. E não foram encontradas influências da situação de moradia com doenças crônicas, fatores de risco cardiovascular. Diversos estudos na literatura atestam a relação do estímulo social e da convivência social com a preservação da capacidade cognitiva. Logo, a nossa hipótese é que os idosos que moram sozinhos têm menor relação com a perda cognitiva, pois desses que moram sozinhos, quando perdem sua cognição, eles são acolhidos pelos filhos em suas casas. O mecanismo apontado na literatura como responsável por esse fenômeno é o da neurogênese, que é maior na população idosa e com mais estímulo social, e dessa forma consegue manter uma reserva cognitiva considerável e desacelerar a perda da cognição. Como nosso estudo, no entanto, é de corte transversal, não podemos fazer relações de causa e consequência. De conclusão do nosso estudo, nós temos que a população idosa cresce em ritmo acelerado no Brasil e no mundo. Atualmente passamos por uma transição demográfica e que o declínio cognitivo é uma preocupação de toda a sociedade, tanto para a velhice familiares quanto a nossa própria velhice, e para a criação também de políticas públicas, por quanto mais houver perda funcional cognitiva, mais tempo de vida será produtivo. Essas são minhas referências e obrigado.